Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Sim, meus irmãos, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, hoje a minha palavra tem o intuito de desafiar cada um de nós a um autoexame muito sério da nossa vida com Deus, a um exame, a um check-up espiritual, a uma análise daquilo que a gente chama de vida cristã. Eu convido você para a gente olhar para esse texto e nós meditarmos um pouco. E o tema da nossa mensagem de hoje é aparências, meras aparências. Esse milagre de Jesus, irmãos, ele é diferente dos outros milagres que estão narrados nos demais evangelhos, também no evangelho de Mateus. Todos os milagres de Jesus, eles são positivos, têm uma conotação positiva. Jesus manda os ventos se acalmar e os ventos se acalmam. Jesus manda a fúria dos mares cessar e as ondas cessam. Jesus multiplica pão, multiplica peixes. Jesus liberta os endemoniados, liberta aqueles que estavam oprimidos de espírito imundo, como diz o próprio Evangelho. Jesus devolve a vista aos cegos. Jesus devolve a capacidade de poder falar àqueles que estavam mudos. Jesus devolve, meus amados irmãos, a capacidade de andar àquele que estava trôpego, coxo. Jesus abençoa tanto, de tantas formas, de tantas maneiras, e todos milagres positivos. Mas quando a gente olha para esse milagre parece que tem uma conotação negativa. Jesus amaldiçoa a figueira, e ela seca, e ela definha, e ela vira lenha seca. Se os outros milagres de Jesus falavam de salvação, de esperança, trouxeram alívio, trouxeram conforto, trouxeram paz, trouxeram alegria, nessa cena é diferente. O milagre aqui é diferente, parece algo terrível, secou na hora, a ponto dos discípulos olhar e falar: meu Deus, secou rápido demais. Interessante a gente entender, e é importante a gente entender o que estava acontecendo aqui. Esse milagre de Jesus, que tem essa conotação diferente, quando ele vai procurar figos e não encontra, e amaldiçoa a figueira seca, esse é o momento onde Jesus está em Jerusalém. Aqui agora esse milagre está no contexto da chegada de Jesus a Jerusalém. Jesus está na parte final do ministério dele. Ele está em Jerusalém e ele tem plena consciência que ali é o embate final contra os seus opositores. Ali é o embate final contra os principados, potestades. Ali nós podemos dizer é o tudo ou nada do ministério de Jesus. Ali ou é a vitória ou é a derrota. Porque ele sabia que ali ele ia ser traído, capturado, torturado, sentenciado e condenado à morte sem nenhuma piedade e executado sem nenhuma piedade. Interessante, quando chega em Jerusalém, Jesus procura o templo, como se o clima já não tivesse tenso bastante, porque a essa altura do campeonato já tinha uma animosidade entre os fariseus, os escribas, os saduceus e Jesus. Todas as investidas deles contra Jesus não deram em resultado positivo para eles. Jesus em todos os embates saiu ganhador sobre os seus opositores, e agora não é diferente, havia um clima aqui de tensão, e Jesus parece para piorar a tensão, vai para o templo. E quando ele chega lá no templo, irmãos, ele encontra uma coisa que não agrada o coração dele. O templo que devia ser lugar de bênção, o templo que devia ser lugar, o símbolo da adoração a Deus, símbolo de uma vida na presença de Deus, estava completamente corrompido. A ponto de ele dizer assim: ó, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Todo mundo está aqui, vocês estão vendendo, comprando, esse comércio que está sendo feito aqui, vocês são malfeitores. E Jesus então expulsa aqueles cambistas de lá, expulsa aqueles vendedores de lá. Jesus limpa aquele lugar. Esse momento de Jesus narra a reprova de Jesus
diante da religião morta que Israel estava vivendo. Israel tinha o templo, tinha o culto, tinha um movimento de gente no culto, mas era uma religião morta. Era uma religião estéril. Os sacerdotes haviam se corrompido, não eram da linhagem de Davi, não tinham direito de ser sacerdote, de Levi, perdão, não tinham direito ao sacerdócio. Um ou outro era realmente da linhagem. Os saduceus, os fariseus haviam se corrompido, se perdido diante do próprio legalismo. Os doutores da lei, os entendidos da lei, não entendiam mais nada da lei, porque estavam diante do próprio Deus e não conheciam, não conseguiam reconhecer Deus. Então Jesus naquele momento reprova tudo aquilo. Aquele momento onde Jesus limpa o templo é a reprova final dele para aquela religião, para aquele bando de religiosos que estavam ali naquele lugar, para aquele bando de religiosidade estéril que estava acontecendo no tempo de Jesus. Uma religião que adorava a Deus com os lábios, mas que o povo estava longe de Deus, o coração do povo estava mais longe de Deus do que nunca. E Jesus reprova tudo aquilo. E depois de limpar o templo, Jesus sai e ele vai para a aldeia de Betânia. E me permite um parênteses, a igreja que eu pastoreava chamava-se IPI de Betânia. E eu achava tão bonito o nome da igreja, né? Betânia significa o lar dos amigos de Jesus. E ele vai pernoitar em Betânia. Quando volta, sente fome no meio do caminho e avista uma figueira frondosa, uma figueira cheia de folhas, e vai até a figueira, e mexe na figueira, e procura os figos da figueira, e não encontra nada para comer. E aí ele amaldiçoa a figueira, ele condena a figueira, propaganda enganosa. Jesus é seduzido para propaganda enganosa. Veja bem, porque na sequência natural das coisas, os figos vêm antes das folhas. Então, se tinha folhas, tudo indicava que ia ter figos. Se tinha folhas, se estava frondosa, se estava carregada de folhas, a sequência natural, então tem figo para alimentar. Mas não tinha, a figueira estava estéril, propaganda enganosa, aparentava uma coisa que não era, ela aparentava ser aquilo que não era, aparentava produzir aquilo que não produzia, sua aparência anunciava uma coisa, mas a total ausência de frutos denunciava outra. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira, a propaganda enganosa, a mera aparência daquela figueira. E é claro, irmãos, aqui no primeiro momento, a gente entende com muita facilidade o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Aquela figueira representava a própria religião de Israel, né? Cheia de pompa, cheia de coisas bonitas, mas sem frutos. Aquela figueira representa os grupos religiosos de Israel, os doutores da lei, os membros do sinédrio, os fariseus, os próprios homens do templo, gente de religião, mas gente estéril diante de Deus, gente sem fruto diante de Deus. Mas quando a gente olha para essa passagem, a gente também aprende algumas coisas importantes para a nossa vida, que a igreja do nosso tempo não pode esquecer, e ao meu ver esqueceu faz tempo, e por isso que a igreja está dando voltas no topo, como a gente diz lá no interior. Por isso que a igreja, muitas vezes, irmão, se esforça e não sai do lugar, porque esqueceu algumas coisas que esse texto vai mostrar para nós. A primeira coisa que a gente tem que se alertar, nós temos que nos alertar, e temos que abrir os nossos olhos para isso, e começar essa avaliação na nossa vida, na minha vida, né, a boca mais perto do meu ouvido é a minha mesmo. A primeira coisa que a gente tem que olhar nesse texto e pensar, é o seguinte: nós precisamos fugir de uma vida cristã de propaganda. É interessante, essa figueira fazia uma propaganda enganosa, se estava cheio de folhas, então tinha que ter frutos. Mas quando Jesus submete aquela figueira a uma investigação, não tinha fruto nenhum. As folhas estavam alardeando frutos, mas não tinha fruto nenhum. As folhas estavam dizendo: olha, estou preparada, estou bonita, estou pronta, pode vir. Mas quando aos olhos de Jesus, ao toque de Jesus, revela outra coisa bem diferente. Era só aparência. Irmãos, nós temos que viver uma vida cristã autêntica, né? Uma vida cristã de verdade com Deus, uma vida cristã onde a nossa vida não seja cenário, mas seja verdade, seja intimidade com Deus, seja uma vida não só de folhas bonitas, de aparência, mas seja uma vida de frutos do Espírito Santo, né? Uma vida de frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, as pessoas envolvidas nessa passagem superavam em muitas demais. Sacerdotes eram pessoas consideradas superiores, né? Doutores da lei, membros dos sinédrios. Há pessoas que quando você olha, elas parecem superiores a demais, pelo que falam, né? Você olha e fala: meu Deus, olha fulano como fala, meu Deus, ele está
cheio de Deus, olha que coisa maravilhosa. Tem gente que parece superior pela teologia, que diz saber, nossa, olha, sabe teologia, está falando grego, está falando hebraico, nossa, olha, sabe tanta coisa, tanta doutrina, e sabe isso, sabe aquilo. Tem gente que parece assim tão superior, né? Tem uma sagacidade no conhecimento de Deus, mas quando você vai investigar mais de perto, não tem um fruto sequer. Não tem nada, não tem um fruto para apresentar para o Senhor. Está seco, está estéril. É uma vida de muitas folhas, mas de pouco resultado para Deus. É uma vida de muita aparência, mas de coração longe da presença de Deus. Quando a gente percebe o mundo ao nosso redor, nós vemos que existem pessoas semelhantes a essa figueira. Desafio as estações do ano. Essa mesma passagem, no Evangelho de Marcos, o Marcos vai falar assim, que não era tempo de figos, mas a figueira então estava fora do tempo. Se tivesse fruto, estava fora do tempo. Tem gente que parece assim, está sempre dando fruto, mas quando são colocadas à prova, fraquejam. E vou dar um exemplo para você, Pedro. Pedro parecia uma figueira cheia de fruto. Quando Jesus fala que ia morrer, que ia ser entregue na mão dos malfeitores, ia ser assassinado, viria a ser morto, Pedro fala assim, olha, se todos esses aí quiserem te abandonar, eu vou morrer contigo. E aí algumas horas depois, Pedro estava negando Jesus. Quanta folha que tinha, mas fruto não tinha nenhum. Pessoas que parecem adiantadas na vida cristã, chamam atenção, fazem muito barulho, professam ter fruto, mas na verdade não possuem outra coisa a não ser folha, só tem folha. Então na igreja chamam atenção, reúnem outras pessoas ao redor de si, às vezes estão até exercendo cargo, estão trabalhando, mas só tem folha, só tem folhagem. Porque se submeter ao fogo não sobra nada, queima tudo. Se acrisolar no fogo é só palha, não sobra nada. E é o mesmo caso da igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse a igreja de Laodiceia dizia, olha, somos ricos, somos abastados, não precisamos de nada, estamos bem. E aí Jesus olha, aos olhos de Jesus olha e fala assim, não, vocês são cegos, pobres e nus e miseráveis, e mais, diante de mim, a nudez de vocês está exposta diante de mim. Não tinha frutos. Gente cheia de religião, mas sem fruto, como aquele fariseu que entrou lá no templo para orar do lado do publicano. Senhor, olha, me abençoa, porque eu não sou como esse miserável aí não, ele é pecador. Esse daí o senhor não ouve ele não, mas eu sou um homem bom demais, eu quase que ajudo o senhor a me abençoar. É fácil me abençoar, porque um homem bom que nem eu, não tem como não me abençoar. Muita folha, pouco fruto. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso tempo, para o nosso momento, eu tenho falado isso tanto na escola bíblica dominical, está na hora da gente rechaçar todo tipo de vida cristã baseada em aparência sem frutos. Muitas almas estão se perdendo, os campos estão brancos, a seara está pronta, as vidas estão clamando, as pessoas estão tirando a própria vida, as famílias estão sendo destruídas, os jovens estão sendo tragados pelo mundo. Meu irmão, a fé está esfriando, a igreja está se perdendo, está cocheando. Às vezes eu vejo, quando eu falo igreja, estou falando na terceira igreja, estou falando no geral. Às vezes a igreja parece como alguém que está tateando no escuro, não sabe onde vai, está tropeçando, batendo a canela para todo lado. A gente precisa fugir de toda a vida de aparência, a gente precisa de fruto. João 15:8, Jesus fala assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Olha o que Jesus fala. Quem não dá fruto, não é discípulo. E se você dá fruto, você é discípulo que glorifica o nome do Pai. Chega, meu irmão, a igreja não tem mais tempo para perder. Chega, a igreja não pode brincar mais, nós não podemos mais brincar de ser crentes. Não podemos brincar com a palavra de Deus, não podemos brincar de ter uma vida de oração, não podemos brincar de ter uma vida consagrada a Deus. Nós não temos tempo, Jesus está à porta. O tempo urge, a missão é urgente. Deus nos chamou, nos consagrou, nos enviou. Nós não podemos ser um povo que fala bonito, que ora bonito, que canta bonito, que tem um belo conhecimento de Deus, mas que não tem frutos. E aí eu pergunto, quais são os nossos frutos? Eu pergunto para mim mesmo quando eu li essa palavra, Senhor, que palavra dura. Mas é uma palavra que nos leva ao crescimento. É Deus nos convidando a refletir a nossa vida. Quais são os nossos frutos? E nós não podemos sondar isso no coração uns dos outros, graças a Deus, porque senão a gente ia começar um acusa que não tem fim. Mas a gente pode, mediante o toque do Espírito Santo, convidar Deus para nos fazer enxergar o nosso coração. Quem nós somos de verdade. Quem nós somos diante de Deus.
na essência, sem roupa de religião, sem máscara de religião, sem jeito de religião, mas quem a gente é no íntimo, né? Quem nós somos para além das folhas que estão por fora, né? O que Jesus encontra em nós para além das aparências da religião, né? Quais são os frutos que nós temos dado para o Senhor Jesus? Mais ainda, né, o que as pessoas admiram em nós, são as nossas belas folhas ou são os nossos frutos? Ainda mais, o que é importante na minha vida, as folhas para as pessoas verem, os frutos para glorificar a Deus. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, primeiro a gente precisa fugir dessa vida de ausência de frutos, só de folhas, de folhagem, porque crente de folhagem tem um monte por aí, chega de crente de folhagem, né? Precisamos ser crentes de frutos, frutos do Espírito, frutos pelo Espírito, para a glória do Espírito. Mas a segunda coisa que a gente vê nesse texto, Jesus faz uma investigação muito meticulosa. Quando Jesus se aproxima daquela figueira, o que ele procura? Frutos. Apenas frutos. Não procura mais nada. Frutos. Quando Jesus se aproxima de nós, ele não quer folhas. Ele quer frutos. Ele não quer propaganda, ele quer realidade de vida. Ele não quer aparência, ele quer verdade no nosso íntimo. Ele quer coração transformado. Ele quer vida impactada pela certeza de quem ele é. Ele quer mente transformada pelo toque de quem ele é, pela realidade de quem ele é. Ele quer uma vida marcada por amizade com o Espírito. Uma vida preenchida pelo próprio Espírito. Então, meus irmãos, interessante, a palavra nos ensina que Deus é aquele que sonda a mente e sonda o coração. Jesus faz uma investigação na figueira, né? Se aproxima, olha, procura, não encontra figos. Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que sondou a figueira lá naquele dia é o mesmo que está aqui e sonda o nosso coração. Para além da folhagem que a gente apresenta da religião. O Salmo 139, como eu gosto dessa palavra. Ao mesmo tempo que ela me encanta, ela me atemoriza, me deixa atemorizado diante de Deus, né? Você sabe o Salmo 139, né? Se subo no mais alto, lá está. Se desço no mais profundo, lá está. Se tomo as asas da alvorada e vou até um lado da extremidade do mundo, lá está. Se vou até o meio do oceano, lá até lá, tua mão há de me guiar. A palavra não me chegou na boca, o Senhor já sabe ela todinha. Um Deus que sonda, que conhece. Apocalipse 1 e 2 diz que o Senhor Jesus é aquele que passeia no meio do candeeiro de ouro, é aquele que sonda a vida da igreja. A palavra que se repete lá em Apocalipse, as 7 cartas à igreja do Apocalipse, é eu conheço. Já reparou essa expressão? Está nas 7 cartas, eu conheço. Eu conheço. Jesus é aquele que conhece. Jesus é aquele que sabe. Jesus é aquele, meu, que sabe quando falta amor na nossa vida. Jesus é aquele que sabe quando falta integridade. Jesus é aquele que sabe quando falta o bom ânimo. Jesus é aquele que sabe as nossas intenções de estar na igreja. Jesus é aquele que conhece, que sabe. Ele sabe tudo que existe em nosso coração. E ele se aproxima procurando frutos. Procurando frutos. E digo mais, Jesus tem o direito de procurar fruto na nossa vida, porque nós somos enxertados nele. Jesus é a videira, você é os ramos, você está ligado na videira. E Jesus tem direito de procurar frutos, porque ele te capacitou com o Espírito Santo. Ele te deu a palavra de Deus, ele te deu uma arma de guerra que se chama oração, jejum, oração, consagração. Então por que não dá frutos? Se não demos frutos, o erro não é de Deus, o erro é nosso. Se não temos frutos, o erro não é do Espírito Santo. O Espírito Santo continua poderoso, operando, trabalhando, falando. Se não temos frutos, nós precisamos ver então como anda a nossa vida de oração, por exemplo. Se não temos frutos, precisamos ver como anda a nossa vida de leitura da palavra, por exemplo. A primeira coisa que eu percebo, né, nessa geração crente mimimi é uma inexistência de conhecimento bíblico. Não sabe nada da palavra. Nada, nada. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da pastora, reclama da oração do irmão, reclama do hino. Se tem hino, reclama do hino. Se tem coral, reclama do coral. Se tem o cântico, reclama do cântico. Vai ver se está lendo a Bíblia. Não está, duvido que está. Sequidão no coração, falta de palavra de Deus. Uma geração que é analfabeta da palavra de Deus. E aí não vai ter fruto mesmo. Não vai ter fruto. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. E é pela Bíblia que a gente produz fruto. Uma geração de vida torta, corrompida, confusa. Uma geração que não é que nem o Salmo 1, no caminho do Senhor. Uma geração que está lá e está acolá, está na luz, está nas trevas, está na presença de Deus, está na presença de Satanás, está em todo canto. Não sabe para onde vai direito. Como é que vai dar fruto? Não pode dar fruto, não tem como dar fruto. E aliás, se produzir algum tipo de fruto,
Não pode ser fruto bom. Porque o apóstolo Tiago fala assim, olha, ou produz fruto doce ou fruto amargo. Não pode da fonte amarga jorrar água doce e não pode da fonte doce jorrar água amarga. E aí eu me perguntar, enquanto meditava nessa palavra, o que me impede de dar frutos para o Senhor? O que tem na minha vida que eu preciso renunciar, pedir para o Senhor tirar da minha vida, do meu coração? O que está guardado nos cômodos secretos do meu coração, do seu coração, da nossa vida? A gente precisa dizer, Senhor, enquanto essa coisa estiver aqui, não vai ter fruto, então tira isso da minha vida. Enquanto eu pensar assim, não vai ter fruto, então converte esse pensamento desobediente. Enquanto eu sentir assim, não vai ter fruto, então limpa esse coração impertinente, que não se dobra para o agir do teu Espírito. Enquanto a minha vida estiver assim, não vai ter fruto, então limpa a minha vida, para que minha vida tenha fruto. E aí a gente termina o texto, Jesus fazendo uma advertência, uma condenação terrível. Nunca mais cresça fruto em ti. Imediatamente ela secou. Alguém pode dizer assim, não, Jesus amaldiçoou a figueira. Não, ele não amaldiçoou. Ele apenas disse, fique como você está, porque ela já era maldita. Se fazia propaganda enganosa, se estava cheia de folha, mas não tinha fruto, não servia para nada. Já era uma figueira sem produtividade, já era uma figueira sem muito aproveitamento. Jesus só revela o que ela já era, Jesus não mudou. Jesus não achou um monte de fruto, falou, caiam os frutos e eu te amaldiçoo. Não, já não tinha fruto. A presença de Jesus, a luz de Deus, só ele não mostra quem a gente é. Deus não faz a gente mudar para mostrar quem a gente é. A luz do Espírito Santo só revela aquilo que a gente já é. E aí a sentença de Jesus quer dizer assim, olha, então já que você não serve para nada, mesmo que você já é um amaldiçoado, então fica amaldiçoado mesmo. Então seca logo e acaba logo e vamos aproveitar, pelo menos a gente queima a madeira. Interessante, meus irmãos. Isso é juízo. E a igreja do século XXI também não gosta de falar sobre juízo. Será que o grande veredito, isso será o grande veredito no dia do tribunal? Porque Deus não vai alterar nenhuma ordem, nenhum veredito naquele dia. A ordem será, fique como você está. Ou seja, o injusto vai continuar injusto. O que rouba vai continuar ladrão. O que está longe de Deus vai continuar longe de Deus. Não muda a sentença. E aí eu pergunto, então essa é a grande pergunta, se Jesus lavrar uma sentença sobre nós, se Ele congelar-nos o que nós somos agora, no que nós nos tornaremos, quem nós somos? Somos sem fruto e vamos continuar sem fruto. Jesus está aqui para sondar o nosso coração para além das folhagens. E essa não é uma palavra para nos desanimar, mas é uma palavra para nos despertar. Porque, meus irmãos, não há milagre que Jesus não possa operar na nossa vida. E se nós não estamos dando frutos tanto quanto deveríamos, nós podemos orar a Deus. Falar, Senhor, aviva a tua obra na minha vida. E Deus aviva a obra dele na nossa vida. Senhor, me ensina a dar frutos. E nós vamos dar fruto a 100 por 1. Senhor, que o teu Espírito possa superabundar na minha vida. O Espírito vai encher a gente, meu irmão, como vasos, até transbordar. Né? E a unção do Espírito Santo de Deus é renovada na nossa vida. E Deus nos faz dar fruto. Porque o interessado nos frutos é Ele. Então desafio você a orar para que a gente dê fruto. Eu tenho falado isso e vou continuar falando daqui para frente. Esse é o projeto que a gente tem para a vida da nossa igreja. Eu acho que a nossa igreja não pode mais continuar com frutos do passado, né? Os frutos têm que ser novos. Mas lá em 1980 tinha 300 membros, mas 1980 já passou faz algumas décadas, né? Nós estamos em 2018, quase já, né? Nós temos que dar fruto hoje. Os frutos do passado, os servos do passado que foram responsáveis. A nossa geração, a gente vai impactar a geração de hoje. A do futuro a nós não pertence também, é o dia de hoje. Por isso que a Bíblia sempre trabalha o dia que chama hoje. A nossa igreja precisa impactar o lugar que a gente está. Você foi chamado por Deus, porque Deus acredita em você. Deus escolheu você para você dar fruto lá na sua família, no seu trabalho, lá na sua escola, lá na vida da namorada, lá onde você está, na vida do marido. Deus chamou a gente, meus irmãos, e a gente pode dar esses frutos se a gente dizer, eis-me aqui, Senhor. Se a gente falar, Senhor, que eu não seja um crente de folhagem, mas seja um crente de frutos. E Deus vai nos abençoar.